Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de abril de 2023, o presidente Lula foi formalmente convidado pelo primeiro-ministro do Japão para participar da cúpula do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo. O país asiático, que sediará o encontro em Hiroshima em maio, já havia sinalizado ao governo brasileiro que convidaria o petista. O G7 é formado pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, França e Alemanha, além do próprio Japão. O colegiado costuma convidar países em desenvolvimento para as reuniões. O ex-corregedor da Polícia Rodoviária Federal deixou de comunicar à Controladoria Geral da União 23 denúncias envolvendo o ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez. Por se tratar de um superior hierárquico, Wendel Benevides Matos era obrigado a informar a CGU sobre as possíveis infrações de Silvinei. O corregedor foi nomeado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e tinha mandato até novembro, mas foi exonerado nessa semana a pedido da atual direção da PRF. A informação foi divulgada pelo jornalista da Globo News, Otávio Guedes. As Forças Armadas de Israel convocaram reservistas da Força Aérea após o agravamento das tensões na região. Israel bombardeou a faixa de Gaza e o Líbano antes do amanhecer desta sexta-feira. O governo informou que o alvo foi o grupo militante palestino Hamas, em retaliação a dezenas de foguetes disparados dos dois locais. As tensões aumentaram no momento em que ocorrem a Páscoa judaica e o mês sagrado muçulmano do Ramadã. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação. Foi bem demais, né? Foi bem demais. Parabéns para o Bolacha. Boa tarde a você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a Rádio CBN. São 4h06 e nós estamos aqui para levar até você o melhor do esporte com muito humor, informação e também muita opinião. Você pode ter reparado, principalmente a você que assiste pelo YouTube, pelo Zoom ou pela câmera que foi aberta, que estamos com uma equipe diferente. Olha lá, ele tá ali, ó, dando risada já. Ó. Quem é esse pichuruca aí? Quem é esse pichuruco aí? É Rafael Pio. Tudo bem, Pio? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde a todos do Arena CBN. Eu gostei do Zoom. Eu não sabia nem que dava pra assistir pelo Zoom, mas é bom, a gente já tá sabendo agora. Só quem participa do programa. Ah, entendi. E tem bastante gente que participa do programa. Então, e aí que tá. Hoje a nossa enquete não é uma enquete, e sim é um pedido para que você que está nos acompanhando pelos 99.1, pelo YouTube, pelas nossas plataformas digitais, plataformas diversas, mande a sua mensagem, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ah, só mais isso. Nada. Tá. Só isso. Então vamos fazer o seguinte. Não tem nenhuma provocação. Não, hoje não. Você tem alguma aí ou não? Não. Será que Fábio Chaib tem? Até Fábio Chaib, boa tarde. Sexta-feira Santa não é dia de provocar ninguém. É verdade. Nossa. Não é dia. Tudo bem, Fábio Chaib? Bom dia. Boa tarde. Oi, Fábio Chaib de Itu. Opa, aí sim. Obrigado, hein?
Ah, Lupe, boa tarde. E também, inclusive, parabéns, viu, Lupe? Por quê? Ah, hoje é dia do jornalista, cara. Opa! É verdade. Que bom. É verdade. Parabéns pra você, para o Pio, para toda a equipe CBN aí na redação também. É Mande verdade. um grande abraço para todos. Hoje não muito tem obrigado. chocolate não, mas futuramente levarei um presentinho para vocês. Ah, muito obrigado, Fábio Scheibe. Obrigado mesmo pela lembrança. Eu confesso que são tantas datas, né, Pio? Então, eu acho que eu queria fazer uma provocação, então, em Então cima faça. disso. Porque é o seguinte, hoje eu vou até tentar achar a matéria aqui, que falava sobre o dia do jornalista, e aí, nessa mesma matéria, dizia o seguinte: você sabe quais são os dias mais estranhos que existem? Aí tinha, tipo assim, dia da mexerica, dia do não sei o quê, dia do não sei o quê. Então, se você fosse presidente do mundo, Antônio Lupe, que dia você criaria? Criaria o quê? O dia que você criaria. Você criaria dia do quê? Porque nessa matéria falava dos dias mais estranhos. Tem cidade, por exemplo, que é comemorado o dia da mexerica. Que dia que é o dia da mexerica? Eu vou achar aqui, proposto lá na Câmara Municipal, eu vou achar. E aí tinha na reportagem vários dias estranhos. Não, como o dia do jornalista, que é algo comum, entendeu? E aí eu pergunto a você que dia, se você fosse presidente do mundo, que dia você criaria, que não existe, obviamente, de algo que você goste. Eu vou pensar aqui, a pergunta é muito difícil, muito complexa. É Pio. muito, eu vou achar. Mas é uma pergunta aqui ao mesmo tempo interessante. Interessante. Eu acho que até por volta das 4h30 eu respondo. 24 de junho, dia dos discos voadores. São dias que são oficiais em algumas cidades, propostos por vereadores, aprovados em câmaras municipais e existem no Brasil. Dia 24 de junho, dia dos discos voadores. Dia 13 de julho, dia mundial do rock e dia do cantor sertanejo. O que tem a ver, né? No mesmo dia, mas no mesmo dia se comemora o dia do rock e do cantor sertanejo. Mas você, nos seus shows, você canta sertanejo e rock? Às vezes sim. Então é o dia de Rafael Pio. Ah, então... Olha só. Você viu, Fábio Scheibe? É muito importante, Rafael Pio. Não. É muito importante. Parem as máquinas, porque ele está plugado. Ele apareceu. Aliás... Nossa! Aliás, feriado e Eliel são duas coisas que não combinam. São duas coisas que não andam juntos. Aliás, já era algo que vinha lá de Ribeirão Preto. Quando o pessoal mandou isso pra gente, ó, se preparem que em feriado Eliel Almeida nunca aparece. E isso vai se concretizando aqui como diz Carlão de Freitas, na capital das andorinhas. E quando ele fala isso eu não aguento. Nossa, é lindo, né? Heitor Asmeriz, do Globoesporte.com, tá com a gente. Tudo bem, Heitor? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Arena. Fala, meus queridos, boa tarde, Lupe, boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, Fabião, tudo certo com vocês? Tudo certo. Estamos Maravilha. aqui, firme e forte no batente, para levar até o ouvinte todas as informações do mundo esportivo com muito humor e muita informação. É isso, Heitor? E muita chuva, né? Por que não? E o pessoal que tá viajando, hein? Que foi pra praia, né? Foi pra praia. O pessoal não desceu dessa vez, Heitor, lá da galera, pra Ubatuba? Não, dessa vez ficou todo mundo por aqui. Entendi. Mas quem desceu deve estar jogando um baralhinho, né? Imagem ação, alguma coisa assim, né? Porque... Algo que faça aí um entretenimento, né? Porque não deu praia. Não deu praia, não logrou êxito. Não logrou vez, êxito. Bom, mas pessoal... eu vou falar pra você que aquela frase, antes estar na praia com chuva do que em Campinas com sol, às vezes vale, Antônio. Depende em qual praia tá, né? Por exemplo, tem algumas praias que você tem uma possibilidade de entretenimento sem ser o mar e areia. Certo. E que a chuva não atrapalha. Agora, se você vai pra uma cidade que não tem muitas opções de lazer, aí fica complicado. Aí eu prefiro ficar em Campinas. Aí eu prefiro ficar em Daí Campinas. você vai na padaria, fica lotada a padaria, não tem como comprar nada no litoral. Já pensou em vai comida, na farmácia. É complicado. Não tem mesmo. academia, né? Não tem academia. Aí não tem o que fazer. 4 horas e 12 minutos, o Arena está no ar. Como é que é, Heitor? Praia ou não? Hã? Eliel foi pra praia ou não? Não, Eliel não revelou o destino. Não revelou o destino. Não revelou o destino. Você podia mandar uma mensagem pra ele, né? Amigo, onde você está? Vou perguntar, vou mandar uma mensagem pra ele aqui, vamos ver se ele responde. Boa. Se ele responder, você coloca no ar. São 4 horas e 12 minutos, o Arena está no ar, como de praxe. Rafael Pio faz as honras da casa.
Comandos técnicos de Eduardo Rodrigues, vírgula, o Bolacha, exclamação. Nos trabalhos do streaming, o grande, o gigante Daniel França, coração maior do que ele. E na apresentação, eu, Antônio Lupe. Arena CBN. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Filha, vai pegar a estrada amanhã, né? Já fez a revisão do carro? E o óleo? Calibrou o pneu? Nada de correr, hein, menina? Vê se não vem de noite pra não estar cansada e não vai dirigir mais de 4 horas seguidas. Tá trazendo o ovo de Páscoa do Paulinho? Ah, não esqueça do casaco. Escute quem você ama. Viaje com segurança. Neste feriado, faça a revisão do seu carro e respeite os limites de velocidade. Detran, Governo de São Paulo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4 horas e 15 minutos. O Arena está no ar. Numa sexta-feira de feriado, mas um final de semana com muitas decisões espalhadas por todo o Brasil. Tem final de Campeonato Paulista, tem final do Campeonato Carioca, tem final do Campeonato Gaúcho e também tem a final da Série A2 do Campeonato Paulista envolvendo Ponte Preta e Novo Horizontino. Aliás, tem gente nos ouvindo. Põe no ar, Bolacha. Não foi agora. Não foi agora. Mas tem gente ouvindo. Tem gente ouvindo. Tem muita gente ouvindo. O Thiago Vitor de Campinas mandou o nome, mandou a cidade, obrigado. Quem mandou a mensagem aqui pra gente também foi o... Eita, rapaz, ele apagou a mensagem. Que sapeca, hein? Ô, Lupi. Antônio José Balbino. Ele apagou a mensagem. Fala, Chaibe. Aqui pelo YouTube também tem o, não sei, acho que é da família do Cristiano Salvione, é o Pedro Salvione dessa vez aqui. Grande Pedro, obrigado pela audiência. Aqui achei. O Marcelo do Jardim Marisa, boa tarde, Antônio Lupe. Hoje no comando, Rafael Pio e Fábio. Giovanni Augusto falou um monte. Agora, ou o André Marconato ou o Ricardo Moisés para se defender das acusações. Está vindo a Série B. Isso aí a gente vai falar já. Porque agora a gente vai falar... Hein? Foi pesado. A gente vai falar da decisão da Ponte Preta com o Novo Horizontino, primeiro jogo em 1-1. Quem vencer amanhã leva o troféu para casa. Empate, pênaltis. E a Ponte Preta provavelmente com um time diferente em relação ao primeiro jogo. A Macaca finalizou a preparação nesta sexta-feira. O Leonaldi é dúvida, com um problema no tornozelo. Tavares também com um problema
que teve no jogo lá em Novo Horizonte, o Pablo Diego, ele não joga porque foi expulso na primeira partida. Começo com o Heitor, que traz também algumas informações que foram divulgadas no Globoesporte.com. Um time diferente, mas com dúvidas, né, Heitor? Fala, Lupe. Eu aposto em uma mudança apenas, viu? Apenas no substituto do Pablo Diego, e aí pra mim fica entre Guipira e Cássio Gabriel, com favoritismo pro Guipira, eu acho. E o Leonaldo e o Júnior Tavares, eu aposto que os dois vão pro jogo. A informação que eu tenho é que eles foram relacionados, que eles evoluíram em relação à quarta-feira das dores que eles vinham sentindo, né? O Leonaldo no tornozelo e o Júnior Tavares no pé. Então eu acho que eles devem ser titulares. Se o Leonaldo não reunir condições, aí Ramon ou Felipinho, né? E se o Júnior Tavares não for acabar vetado em alguma eventualidade de última hora, aí vai o Jean Carlos na lateral esquerda, mas eu aposto apenas no substituto de Pablo Diego como novidade no time titular para amanhã. Ô Lupe, e vocês já chegaram a comentar no programa mais cedo sobre a equipe de arbitragem ou não? Não. Já tá definida, né? Já tá definida e é uma equipe de arbitragem majoritariamente feminina para amanhã, viu? Boa. Já tem a Edna Alves Batista foi escolhida para comandar, para apitar o jogo. Ela que apitou o primeiro jogo da final entre Água Santa e Palmeiras, né? Agora ela apita o segundo jogo. Na verdade, houve uma troca, então, né, porque o Klaus... Não. O Klaus apitou o jogo do acesso, né? O Luiz Flávio apitou quarta-feira. Foi o Luiz Flávio, é verdade. O Klaus apitou do acesso, verdade. Isso. Pode concluir, Heitor, desculpa. Eu compliquei toda a sua informação. Não, imagina. Então retomando só para deixar claro, né, de vez pro ouvinte, a Edna vai ser a árbitra principal do jogo, e ela vai ser auxiliada pela Neuza Nesbach e Amanda Pinto Matias, e o VAR vai ser de responsabilidade de Daiane Muniz dos Santos. Boa. Né? O quarto árbitro vai ser o Wilbert Estevam da Silva, mas assim, uma equipe de arbitragem praticamente toda feminina para a decisão da Série A2 amanhã. Repete o nome do quarto árbitro, por favor. Hilbert Estevam da Silva. O bicho vai pegar no banco de reservas. Ele é bravo? Ele foi quem apitou o jogo das 2 expulsões lá em Ribeirão Preto. Tô certo ou tô errado? Do Gé e do Pablo Diego. Foi ele mesmo. Foi ele que apitou. E o Hélio dos Anjos, na verdade, o Hélio, o Guilherme foi quem comandou. Eles saíram muito bravo com a atuação do Hilbert. E agora eles vão se reencontrar. Só que o Hilbert vai ser o quarto árbitro. E vai ficar do lado ali do Hélio. É o cara que fica o tempo inteiro, exatamente, entre um técnico e outro, ouvindo as reclamações, e é um perfil completamente diferente da árbitra, porque a Edna, ela é daquela de conversar pouco com os jogadores, ela é aquela de se impor dentro de campo, mais ou menos o estilo de Rafael Klaus, né? Que a gente tanto elogia. E aí você tem um cara que recentemente teve alguns problemas aí, no caso, com o Guilherme. Isso aí não, hein? Vai sair faísca ali na beira do gramado. Fábio Scheib, quero ouvi-lo a respeito do jogo decisivo entre Novo Horizontino e Ponte Preta, na verdade, Ponte Preta e Novo Horizontino. Sem Pablo Diego, a Ponte perde muito no ataque ou você acha que não? O substituto ou Guipira ou Cássio, eles podem também dar conta do recado, meu nobre? Ô, Lupe, até estranhei quando o Heitor falou que o Guipira sai na frente do Cássio nessa possível titularidade no jogo final, já que o Cássio ajudou muito mais pelo campeonato feito. Mas eu creio que a Ponte Preta não vai ter problemas não nesse último jogo. A decisão, né? Leonaldo deve ir pro jogo também, sabe, valendo o título para Ponte Preta. Mas eu achei estranho só a escolha do Guipira, já que o Cássio Gabriel fez um campeonato um pouco mais sólido, né? Mais concreto que o próprio Guipira nesses últimos tempos aí. Mas a Ponte Preta, com a ajuda da torcida, creio que vai ter tudo para trazer esse caneco para o Moisés Lucarelli amanhã, viu? Fábio Scheib, pois não, Heitor. Que o Fábio falou, eu acho que está em aberto essa disputa ainda entre o Guipira e o Cássio Gabriel. O Guipira, acho que pela característica de jogo em relação ao Pablo Diego, entendeu? Certo. Um jogador que consegue ser aquela válvula de escape, que a Ponte tem um desafogo ali pelos lados, né? O Cássio Gabriel já mudaria um pouco o estilo de jogo da Ponte Preta, né? Jogaria ele, o Elvis, talvez aí o Matheus Jesus ficasse um pouco mais liberado, mas perderia um pouco de velocidade no ataque. Entendi. Ainda está em aberto. Eu assim, se eu fosse
palpitar, eu também arriscaria o Guipira. Eu acho que o que impacta mais na decisão pelo Cássio Gabriel é o que o Heitor disse e que eu acho que aí muda a característica do meio pra frente da Ponte, que é mexer com o Matheus Jesus. Sim. Acho que quando você põe o Guipira, você mexe pouco com o Matheus Jesus. Se você põe o Cássio Gabriel, aí já um pouco mais. Então, nesse sentido, eu também vou de Guipira. E uma pergunta pra você, Rafael, que conhece bem o futebol aqui de Campinas, há muito tempo está nesta bandeira. Defendendo o futebol campineiro. Defendendo 16 mil torcedores, mais de 16 mil. Aliás, quase 17, elas estarão lá amanhã, né? Elas estarão lá, Lele e Lalá. Exatamente. O que a Ponte pode pegar dessa atmosfera que já foi comprovada nos jogos contra o Comercial, contra o próprio 15 de Piracicaba, trazer essa atmosfera das arquibancadas, eu acredito que vai estar mais cheio do que o jogo contra o 15, para que isso ajude a Ponte Preta em campo a conquistar esse título. Aliás, Lupe, quando a assessoria da Ponte divulgou aquela informação de 16.090 ingressos, né? 16.100 ingressos quase, que já haviam sido comprados, essa informação foi divulgada antes de disponibilizarem mais aqueles 800 e pouco. Quer dizer, então vamos dizer que teremos 17 mil torcedores no Moisés Lucarelli, e não muito mais do que isso, porque tô olhando aqui o site Futebol Card de novo, e os ingressos pro torcedor do Novo Horizontino ainda estão disponíveis, ou seja, torcedor não tem como pegar Tigre... aquela placa metálica e colocar um pouquinho mais pro lado e aumentar, né? Seria maravilhoso, porque você libera, sei lá, pelo menos mais 500 ingressos para a torcida da Ponte, mas aí você tem que mexer demais com o layout ali do gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. O torcedor da Ponte, ele tem um fator que eu acho muito importante nesse quesito, que é o seguinte: tem muita torcida que empurra o time absurdamente antes do jogo, faz uma festa maravilhosa. Quando começa o jogo, se o time dá 2, 3 passes errados, alguns já começam a vaiar, e se termina o primeiro tempo empatado num 0-0, por exemplo, a torcida já vira contra. Não é o caso da torcida da Ponte nessa Série A2. É uma torcida que tem empurrado do começo ao fim. Então, mesmo que a Ponte tenha algumas dificuldades amanhã, e eu acho que ela vai ter sim algumas dificuldades, porque o Novo Horizontino é um time que tá jogando junto, que é encaixadinho, que é um time certinho, que é um time infinitamente superior tecnicamente ao 15, por exemplo, que foi o confronto que a Ponte teve para conquistar o acesso. O torcedor vai vir junto, e com aquela festa, com 17 mil ali fazendo aquela pressão para cima do Tigre, eu acho que literalmente o torcedor da Ponte vai ser o 12º jogador amanhã. Amanhã, 3 horas da tarde, atenção que a Index está preparando toda uma operação especial. As ruas e avenidas no entorno do estádio Moisés Lucarelli serão bloqueadas a partir das 11h30. Então, vá com tranquilidade, com paciência, você que já garantiu o seu ingresso, para ver um bom jogo, para ter tudo sob controle, que não vire aí problemas no decorrer da partida, ou antes, ou até mesmo depois do evento. E estacione em locais onde não tem nenhuma placa próxima de proibido estacionar, porque ontem, rapaziada amarelinha fez a festa lá no Taquaral, viu, Lupe? Meu Deus, o pessoal teve que sair correndo, né? Cara, primeiro set de vôlei Renato São José ontem, do nada eu comecei a olhar na arquibancada e um monte de gente saindo, correndo pro lado de fora. Pensei, será que tá tendo alguma confusão? E o Eliel tava lá no ginásio ontem, aí ele me alertou, ele falou, viu, o pessoal da Indec tá lá fora guinchando e multando todo mundo que parou na avenida. Nossa. E aí foi uma debandada só de motoristas correndo para tirar o carro. Tem torcedor ouvindo Arena, põe no ar. Boa tarde, amigos do Arena. Boa tarde. CBN. Aqui quem fala é o Edilson de Hortolândia. Amanhã é macaquinha na cabeça. Com acesso já garantido, rumo ao título. Manda aí um alô para Rodrigo Boscolo, do Jardim Parque Industrial, Ponte Pretano Roxo. Abraço pra vocês também aí, bom feriado. Valeu, Rodrigo, um abraço pra você, pra todos que estão acompanhando o Arena. Antes de encerrar o assunto Ponte, ô Heitor, eu vou jogar essa pra você. Eu percebo que depois que a Ponte conquistou o acesso, isso é nítido aqui no nosso WhatsApp, os torcedores já começam a pensar também em Série B.
E aí eu vou pegar o exemplo, é claro que eles são realidades diferentes. O Novo Horizontino tem grana. O Novo Horizontino é um time que tem a condição de buscar jogadores com um salário um pouco maior do que o da divisão. Porém, o Novo Horizontino, que está envolvido na decisão do Campeonato Paulista da Série A2 contra a Ponte Preta, já anunciou o César Martins, que deu um presentão para a Ponte, está sendo utilizado nessa Série A2, já que o regulamento permitiu aí algumas trocas, mas já anunciou 2 reforços para a disputa da Série B. O Denner, que estava no Juventude, e o Felipe Marques, atacante que defendeu o São Bernardo no Campeonato Paulista, que era do Novo Horizontino, foi para o São Bernardo e agora volta. A Série B para a Ponte começa no domingo, né? Dia 14, 15, dia 16 contra o Vitória. Isso. Com esse time para começar a Série B, dá ou ela está atrasada em relação ao planejamento para a Série B? O Hélio falou em pelo menos 5 contratações, né, para a sequência da temporada, para a disputa da Série B. Ele vê essa necessidade e eu acho que nos bastidores a Ponte já está se movimentando. Eu acredito que a partir de segunda-feira a gente deve ter novidades em relação a caras novas no Majestoso. Eu imagino que ainda não tenha sido feito nenhum tipo de anúncio, porque acho que o foco é diferente, né, entre Ponte e Novo Horizontino para essa final, por tudo que envolve historicamente, né? A Ponte Preta aí tem um longo jejum de títulos, né? A conquista de maior expressão da história da Ponte aconteceu em 1969, né? Que é o equivalente à atual Série A2. Então é uma mobilização diferente em relação ao Novo Horizontino. Então acho que até para não tirar o foco dos jogadores, perceber que está chegando gente para a posição de um, de outro, eu acho que a diretoria está segurando aí alguns anúncios para o começo da semana que vem, que as informações que a gente tem é que são algumas situações que a Ponte já tem encaminhada, principalmente para o setor defensivo, envolvendo a lateral direita, a zaga e também uma posição para volante aí, que são não deixam de ser os principais focos aí para o começo da Série B. Mas eu vou na linha do Hélio, eu acredito que a Ponte, para a disputa da Série B, esse elenco que sobrou na Série A2 até agora e que amanhã tem a chance de coroar essa campanha com a conquista do título, ele precisa de reforços. Para a Série B é uma competição diferente, é uma competição mais longa, é um nível muito acima da Série A2. Então, assim, não que esse elenco, a Ponte, entre como correndo riscos de rebaixamento, mas é difícil pensar em algo grande só com o que tem atualmente. Eu falei dos reforços do Novo Horizontino, Felipe Marques, o Denner, tem também deixa eu pegar aqui, saiu, Zé Matheus, meio-campista. E sabe quem mais foi pra lá? Quem foi? Genison. Coitado deles. Nossa, Rafael. Por quê? Beleza, tá explicado. São 4 horas e 30 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jaime, que tá nos ouvindo. Abraços. Amigos do Arena, aqui na Lagoinha, onde o Heitor conhece, em Ubatuba, acredite se quiser, não está chovendo. Aí ele mandou, ele mandou uma foto aqui, que era um peixinho. Eu prefiro a batata frita que tá do lado aqui, ó. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. E tá sol mesmo, tá Antônio. Tá sol. Não, mas eu vou falar, eu conheço o lugar onde o Jaiminho tá. Ali, faça chuva ou faça sol, é um espetáculo. É festa. É festa o tempo todo. Grande abraço pro Jaiminho. Grande Jaiminho, boa tarde. Se algum time for campeão invicto da Libertadores, vai ser um zebraço, já que os 3 favoritos perderam: Fla, Palmeiras e também o Galo. Aliás, o que o pessoal da imprensa no feriado tá trabalhando lá em Minas Gerais não é brincadeira, por conta das declarações do Koundé. 2012 o Corinthians foi campeão da Libertadores invicto. Pode ser o bi-invicto. Repórter CBN no ar. Repórter CBN. Quinta-feira, 7 de abril de 2023. 73% da população brasileira rejeita o garimpo em terras indígenas e acha que a atividade é a principal responsável
pela morte de pessoas no território Yanomami. É o que mostra a pesquisa do Datafolha. Apesar de ser maioria, a porcentagem dos que se posicionaram contra a prática ilegal diminuiu na comparação com uma pesquisa similar de 2019, quando o número de pessoas contrárias à exploração chegou a 86%. Já cada 4 brasileiros concordam que a justiça deve punir empresários que lucram com o ouro ilegal e liberar os garimpeiros. O Datafolha ouviu 2.028 pessoas de 126 municípios nos dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Um paramotor em que estavam pai e filho caiu no mar de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. O pai ficou ferido e o filho morreu no local, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O acidente aconteceu próximo à Praia do Sossego. O motor da aeronave teria falhado, ocasionando a queda. A segunda igreja mais antiga de Minas Gerais foi interditada por causa de rachaduras. Ela fica no distrito de Brejo do Amparo, em Januária, no norte do estado. Segundo a administração da diocese local, a medida é preventiva e a entrada de fiéis já está proibida. Erguida em 1688, a igreja é tombada como patrimônio histórico e artístico estadual pela importância cultural e está sob responsabilidade do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, e as estradas nesse feriadão? Tá tudo tranquilo nas estradas, Mário? Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Situação tranquila nas rodovias aqui da nossa região. Tem pistas molhadas em praticamente todas elas, por isso a atenção, principalmente por conta dessa condição, mas o nosso ouvinte vai seguindo aí sem maiores problemas. É o caso, por exemplo, da rodovia Santos Dumont, por enquanto sem dificuldades, tanto em direção de Indaiatuba, quanto na chegada aqui a Campinas, para quem vai acessar tanto a Bandeirantes quanto a Avenida Prestes Maia, inclusive a rodovia Campinas-Montemor também tem boas condições em direção de Hortolândia e Montemor, e para quem vem a Campinas e vai acessar a Alix da Cunha. Aproveito também, Lupe, para trazer uma informação importante. Amanhã, exatamente por conta aí da partida entre Ponte Preta e Novo Horizontino, sobre as interdições que vão acontecer lá nas imediações do estádio Moisés Lucarelli. A informação da INDEC é que essas interdições elas devem começar por volta das 11h30 da manhã e vão ser 9 pontos de bloqueio total. Bloqueios nas vias que a gente já costuma acompanhar: Casper Líbero, Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo. Então, quem vai em direção do estádio Moisés Lucarelli amanhã, atenção, a partir das 11h30 já vão começar aí esses bloqueios. Os bloqueios devem seguir pelo menos até às 7 da noite, mas a gente vai seguir acompanhando também e trazendo as atualizações. Lupe. Valeu, Mário. Obrigado pelas atualizações. Você volta no ponto final falando um pouco mais das ruas e também das estradas aqui da nossa região. 4h36. Casa nova sem juros e sem entrada é com o consórcio Embracon. Já são mais 550 mil sonhos realizados em 34 anos de história. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Opa, 4h37, hora do vôlei. Rafael Pio. Lupe, ontem não deu, né? 3-1 para São José, diante do Vôlei Renata. A equipe campineira está eliminada da Superliga Masculina. Temporada 22-23,
Aliás, os 4 confrontos desta fase de quartas de final decididos em 2 partidas apenas. E as 2 semifinais já estão definidas. Cruzeiro contra São José e do outro lado da chave a equipe do Minas enfrentando o Suzano. A gente fica no aguardo da confirmação por parte da Confederação Brasileira de Voleibol em relação a dias e horários dos confrontos. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Cerveja Teresópolis, lata 350ml, R$ 2,99. Azeite extra virgem cocineiro, 500ml, R$ 20,98. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$ 5,99. Linguiça Toscana Aurora, 17,98 kg. Ofertas válidas de 7 a 10 de abril. Good Bom. Para nós, te fazer sorrir é super simples. Beba com moderação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos. Manda um abraço pra Dileuza, lá de Sumaré. Boa tarde, equipe Arena. Tamo junto, trabalhando. Sou costureira autônoma. Feriado para os fracos, disse a Dileuza. Que isso, hein, Dileuza? Tá trabalhando, tá igual a gente aqui. Tamo junto. Quem mandou mensagem aqui pra gente também. Boa tarde, amigos. Comprei o ingresso pelo site. Eu nunca utilizei esta plataforma. É simples para entrar com o ingresso online? Cara, essa é uma pergunta difícil que eu não tenho. A minha esposa, ela compra pelo site, ela imprime o QR Code e aí ela leva, mas também tem a possibilidade de você baixar o aplicativo do Futebol Card e colocar na hora. Não vejo problema, porque a entrada, pelo menos a reclamação que nós recebemos dos torcedores da Ponte é na questão ali das organizações da fila e tudo mais, da revista da polícia, mas a catraca, a liberação, eu não vi nenhuma reclamação. Ó, eu sempre sugiro, quando é um ingresso por QR Code, de imprimir o ingresso, porque é mais fácil de você chegar lá e conseguir fazer a leitura. Às vezes algumas telas de celulares, elas dão uma distorcida ali, demora um pouquinho mais. Então a leitura pelo QR Code impresso é mais fácil. Mas chegando com o celular também, faz a leitura na catraca, é sempre muito tranquilo. Vai lograr êxito. Vai lograr êxito. E tem um ouvinte que conhece bem a família Esmeriz. Tarde, Lube. Tem uma historinha do Heitor Esmeriz. Conheço o avô dele há muito tempo, sobre Esmeriz. Olha só como eles moravam ali numa ruinha, ali na Avenida Alzimaia, com Paula Bueno. Na segunda rua, depois da Paula Bueno ali, ó. Eles moravam ali, antigamente, há muito tempo atrás. Então, o Heitor Esmeriz é uma grande pessoa do rádio aí. Junto com o pai dele, com o avô dele. Um abraço. Olha lá, hein, Heitor? Tá com moral, hein? Procede as informações que foram trazidas. Saturnino de Brito, esse endereço que a gente morava. Aí sim, Saturnino de Brito. É aqui perto ou não? Não, né? Não, ela fica bem perto da maternidade. É aqui perto da rádio. É longe do Heitor que tá lá no complexo. Daqui da IPTV é longe, né? Tem a Orozimbo Maia, uma rua pra trás da Saturnino de Brito. É pertinho daqui. É perto aqui da CBN, né? É perto da CBN. Temos mais um? Tarde, rapaziada. Boa tarde. Quarta passada foi dia 5 de abril. Isso. Certo? Então, a partir de agora, todo dia 5 de abril, vamos comemorar o Dia Internacional da Luminosidade, hein? Em homenagem a Rafa que caiu na pegadinha. Abraço, valeu, bom programa. Ai, Jesus do céu. Ei, olha, seu amigo Paulo aí, ó. Eu fui tão... Mas você deu o troco, né? Eu fui tão agradecido dei, mas eu queria não ter caído. Mas eu fui tão seco, né, no Paulo,
Mas foi legal. Foi legal, Foi né? legal. Foi marcante, né? Foi marcante. Foi iluminado. Digamos que eu não... Olha lá. Olha lá. Digamos que Deu eu não pane, deu pane. cairei mais. Eu acho. Cara, mas você sabe que isso... Vamos falar a verdade. Você tá ao vivo ali, rápido, lendo as mensagens, e são muitas que chegam. Você não para pra prestar atenção Na hora nos que você vai... trocadilhos, não. Na hora que você ouve, já foi. Já foi, quando você percebe. E qual já foi a reação? Aliás, o pessoal falou abraço. que você gosta muito do estádio lá de Araraquara. A Arena Fonte Luminosa. Nossa, que maldade. Que maldade. Não gostou O dessa? luminoso. O pessoal que mandou aqui, eu não tenho nada a ver com isso. São 4 horas e 43 minutos. Antes de falar do Guarani, atenção, Heitor, o rapaz aí de Itu, Fábio Scheibe, e você. Hoje ninguém acerta. Hoje ninguém... O sarcófago? Ninguém acerta. Ô, Lupi. Só um minuto. Hoje ele vai mudar de assunto completamente. Ninguém Você pode vai ter certeza acertar disso. o sarcófago. Fala. Desculpe me intrometer aí, mas eu poderia fazer um sarcófago aleatório com você? É do assunto. Essa daqui eu aprendi com o Eliel. Não. São 4 horas e 43 minutos. Vamos falar do Guarani? O Guarani tem gente saindo, tem gente chegando, mas a principal notícia, a gente pode falar que foi uma notícia, que foi o desabafo do Giovanni Augusto nas redes sociais, falando a respeito de alguns problemas que ele enfrentou após ele deixar o clube. Como é que você viu essa situação? Detalhe, no jornalismo nós temos que ouvir os dois lados. Nós ouvimos o Giovanni Augusto e ainda não temos a posição da diretoria do Guarani. Eu enviei uma mensagem para a assessoria do Guarani, ainda não obtive resposta, então a gente também vai ouvir o que os dirigentes têm a dizer a respeito da declaração do Giovanni Augusto. Heitor Esmeriz, te surpreendeu? Olha, foram fortes as declarações do Giovanni Augusto, hein? E acho que são declarações que exigem um posicionamento da diretoria do Guarani. Eu esperava até que o Guarani fosse se posicionar hoje, eu espero que se posicione ainda hoje, até em resposta, não ao Giovanni Augusto, mas para dar um posicionamento pro seu torcedor, né? Porque o Giovanni Augusto, ele fala que o clube está largado, ele cita problemas de salários atrasados. Acho que o que ele desabafou em relação à condução da saída dele é algo pessoal, é algo que pode ter sido pontual. Agora, ele falar que o clube está largado, que o clube convive com problemas de salários atrasados, que o clube internamente não é nada aquilo que a torcida imagina que seja, aí eu acho que é algo que impacta diretamente no dia a dia do Guarani e também em relação à imagem que o torcedor faz do seu clube do coração. Então, principalmente para essas declarações, eu acho que a diretoria do Guarani precisa se posicionar. A gente também aqui no GE. Globo, a gente mandou mensagem solicitando um posicionamento sobre essas declarações. Até agora também não tivemos resposta, mas eu imagino que o Guarani internamente esteja se movimentando aí para dar um retorno ao seu torcedor, porque foram declarações muito fortes e que de alguma maneira elas jogam contra a imagem do clube, né? Exatamente. Porque o clube, porque assim, a gente... porque muitos torcedores também falam assim, mas quando as coisas são na ponte, vocês falam, no Guarani não. É que assim, às vezes a gente nem vai atrás dessas coisas. Essas informações chegam até nós. E assim, eu confesso, o Heitor também tá ali, Fábio Scheibe, Pio, que a gente não tinha reclamações, não tinham relatos desses problemas acontecendo no Guarani no ano passado. E isso, repito, isso a gente até não vai atrás dessa notícia. Essas informações chegam até nós. E aí a gente vai apurar tudo que está acontecendo. Por isso esse estranhamento, essa surpresa na declaração do Giovanni Augusto, né, Pio? Tem um outro ponto que me preocupa, que ele cita a conversa dele com a diretoria para que ele pudesse ser liberado antes do término do contrato, que faltavam 30 dias ali para o contrato se encerrar. E como tinha a questão da janela de transferências, ele chegou para a diretoria do Guarani e disse o seguinte: olha, eu abro mão de tudo que eu tenho para receber só para eu poder seguir a minha vida. E a diretoria... E me parece, interpretando a forma com que o Giovanni Augusto escreve, me parece que ele quis dizer assim, como birra
vamos usar esse termo, o presidente, a diretoria disse, não vou liberar, não vamos liberar. E o Giovani diz entender que, através daquilo, eles queriam forçar o próprio Giovani Augusto depois a renovar o contrato com o Guarani. Mas não adianta, se o cara... Duas situações. Primeiro, se o cara não tá feliz e se o cara quer ir embora, ele não vai render. Segundo, Guarani perde dinheiro com isso. Pô, se o cara tá se colocando à disposição ali pra assinar um distrato de forma amigável e o Guarani não gastar com aquilo, então acho que a diretoria perde uma oportunidade também. Agora, uma outra situação, e aí o Heitor também que tá todos os dias nessa função de procurar notícias, assim como você, Lupe, tem uma situação que eu vejo que, infelizmente, ela acontece demais. O jogador só fala de salário atrasado quando ele vai embora. Dificilmente, recentemente, nós recebemos aqui, eu não vou citar o nome do jogador, porque depois o assunto não rendeu. Recentemente a gente recebeu uma informação aqui na CBN de que os salários estavam atrasados no Brinco. Cara, sem brincadeira, eu fui atrás de pelo menos umas 3 fontes e ninguém falou. Teve gente que sequer dá a resposta, olha, não quero nem falar. Quer dizer, e aí quando o cara vai embora do clube, aí ele fala. Então, é muito complicado, porque como você disse, não é que a gente deixa de falar, é que muitas vezes, quando o atleta, quando o dirigente, quando o funcionário ainda está dentro do clube, ele não quer falar sobre isso, ele só fala quando ele vai embora. E aí, Chaibe? Eu sei que o Giovani Augusto quer se defender das críticas de chinelinho, de tudo mais, mas pega mal, né? Fica antiético, né? Ficar pisando depois que foi embora e tudo mais. Apesar de querer mostrar o seu lado, eu acho que no futebol isso, infelizmente, acontece bastante, mas acaba sendo antiético o clube que ele jogou esse tempo, deu tantas alegrias aí pra torcida do Guarani também, acaba ficando uma situação um pouco chata. É aquilo lá, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes o Giovani Augusto também pode ter uma outra oportunidade de voltar pro Guarani, como foi o Pegorari agora aí também. Situação diferente também, mas ele acabou entrando na justiça por causa de salários e tal. Mas pega muito mal essas declarações ainda sem ser direta, como você disse, né, Pio? Acaba saindo do clube e depois falando um monte de coisa aí pelas redes sociais. Eu acabei não concordando muito. Posso fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho nessa discussão? Sim. Deve. Porque assim, eu tendo a entender esse ponto de vista que o Fábio Scheibe e o Rafael Pio acabaram de dizer sobre o jogador se manifestar só depois de sair do clube, e o Pio falou, é muito comum isso, enquanto os jogadores estão lá, dificilmente sai alguma coisa em relação a isso, né, da boca deles, mas ao mesmo tempo, o jogador vê o nome dele nas redes sociais sendo criticado por um monte de situação, que para eles essas situações soam como inverdade, eu acho que ele também está no direito de expor o lado dele. Claro. Entendeu? Se ele considera que isso que foi dito depõe contra a imagem dele, ele coloca o seu ponto de vista e agora cabe ao Guarani também se posicionar. Exatamente, porque fica só um disse lado, não né? disse, né? Exatamente. Mas essa declaração deixa o torcedor preocupado. O Thiago Vitor de Campinas, ele critica que o Giovani Augusto, que o Guarani pagou por uma temporada, recebeu por 15 jogos, não jogou, e o cara ainda sai falando borracha. Dá pra ver que fazia corpo mole. A opinião do Thiago Vitor aqui de Campinas. Obrigado pela mensagem. Tem esse lado também que deixa aí essa imagem do jogador. Mas a gente aguarda o posicionamento do Guarani, que acho que nesse momento é o que a gente espera. É o que precisa ser feito. Porque, pelo tudo que ele falou, é a imagem do clube que tá ali. Então a gente precisa desse posicionamento o mais rápido possível. O que eu não gosto é quando ele fala o seguinte: tenho provas, e se continuarem falando de mim, vou convocar uma entrevista coletiva e vou apresentar todas as provas. Aí eu não acho legal. Eu acho que nesse sentido, ele se defender e tudo mais, eu acho que ok. Mas nesse sentido, se continuar falando, vou apresentar provas, aí me soa um pouco como uma ameaça também. 4 horas e 51 minutos, a gente faz um intervalo. Eu fiquei com dó de você, Fábio Scheibe, então eu vou deixar você fazer o seu sarcófago rapidinho. Mas é rápido, aleatório. Viu? Aleatório. Você vai ter 40 segundos. Nossa. Você vai ter 40 segundos, vai se preparando, okay. A gente vai pro intervalo e aí vai ter que é meu quadro, né, o Fábio Scheibe? Você não vai estragar o meu quadro, né, Fábio Scheibe? Um plus desse feriado. Inclusive, eu tô recebendo propostas de empresas que querem patrocinar o sarcófago. Eu tô falando não.
E aí você vem e quer fazer um sarcófago aleatório. Tudo bem. Eu fiquei com dó. A gente vai pro intervalo. Em relação a público, viu? A gente vai pro intervalo e na volta a gente vem com o sarcófago e também os palpitões. Pois não, Heitor? A gente sabe que informação não tem hora, né? E a gente fica aqui tentando fazer algumas checagens também durante o programa, né? Sim. E eu descobri onde está Eliel Almeida. Ai, meu Deus do céu. A caminho de RP. Essa foi a resposta. A caminho da onde? RP. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Imagino eu. Mas então a gente tem que descobrir agora onde estava Eliel antes, porque a informação é que ele ia pra RP ontem. Então se ele tá a caminho, quer dizer que ele não foi ontem nem hoje de manhã. Então onde passou Eliel Almeida? É uma pergunta que a gente vai ter que apurar. Eu também vou pegar meus contatos aqui. O programa, só lembrando que o programa tá na internet, dá pra ouvir lá em Ribeirão. E ele fica online no YouTube depois. Acho que melhor a gente cortar. Vamos pro intervalo. Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Um dos maiores pintores de todos os tempos, com mais de 2.000 obras e um talento gigante, do tamanho dessa exposição. Van Gogh e Impressionistas. 2.400 metros quadrados de arte e tecnologia de ponta. Um espetáculo imersivo, com projeções 360 graus e espaços instagramáveis. Últimas semanas. Ingressos pelo site lightland.com.br ou na entrada das águas do Parque Dom Pedro Shopping. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. 4h56, um abraço pro Marquinho Chocchini, lá em Araraquara, sempre na audiência. Obrigado, Marquinho. Fábio Scheib. Fala, Lupi. Tá pronto? Tô pronto. Então, peraí, só um minutinho. Não. Esse é o meu. Calma que vai pro dele. Fecha. Fecha aí, porque esse é o meu. Depois eu abro de novo. 5 horas já, Lupi. Pera aí que eu tô só fazendo um negócio aqui. 40 segundos a partir de agora, vai! Essa pro Heitor não tem nem graça, né? Mas eu queria falar sobre o público do Moisés Zucarelli. Dia 1º de fevereiro de 78. Ponte Preta 1, São Paulo 3. Campeonato Brasileiro de 77. O São Paulo acabou sendo campeão brasileiro. São Paulo venceu a Ponte Preta por 3-1. Você sabe qual foi o público no Moisés Zucarelli nesse dia? Inclusive é o dia de maior lotação do estádio. Esse dia aí, o maior lotação oficial, né? Oficial. Falta 5 segundos.
32 mil pessoas. Não. Quanto? Acabou. 27 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Ô, Fábio Chaib, que dia que foi esse jogo aí? Dia 1º de fevereiro de 78. Mas hoje é dia 7. Hoje é 7 de abril. Pô. Mas hoje é dia 7. 7 de abril. Mas ele falou que era um sarcófago aleatório. Mas aleatório saindo de Ponte Guarani, não. Eu pensei que fosse um sarcófago dia 7, ou de um outro time. Isso, o Palmeiras, o time que o amigo dele torce. O Heitor entendeu, pra falar sobre o público no Moisés. Entendi. Boa, se hoje cabem 16 mil, naquela época 37 estiveram no Moisés Lucarelli. Muito bem. Maravilhoso. Parabéns. Viu só? Boa pesquisa, viu? Vou anotar para o ano que vem, eu vou pegar esse jogo. Agora, mas preciso 37,274. Vamos lá, hein? Já tem jogo no dia 1º de fevereiro. Pro ano que vem. 24. Já tenho. Vou pegar com o Fábio Chaib. Vamos lá, hein? Campeonato Paulista. Vai. Dia 7 de abril de interrogação. A Ponte Preta tinha Nenê. E a Portuguesa Santista tinha Bruno. Em que ano foi esse jogo, Fábio Chaib? 1992. 1992, Fábio Chaib. Heitor Asmeris. 1965. 1965. Rafa Pio. Para de ver aí! Não tô vendo. Nossa, o Eliote ensinou todos os macetes, né? Não tô vendo. Vai! Nenê, a Ponte. A Ponte tinha o Nenê e a Portuguesa Santista tinha o Bruno. Bruno Mineiro. 68. São 4h59. Eu vou dar mais uma oportunidade pra vocês. Fábio Chaib mantém 92? Para... Não, 2003. Gmail. Que ano que é? 2003. Você só se complica, hein, Fábio Chaib? 2003. Nenê Nenê na Ponte. Então, mas o Nenê não é esse Nenê recente agora, né, Heitor? Acho. Não, eu vou mudar, então. Eu vou apostar no Nenê Santana. Então vai. É, isso. 1981. Pio tava em 68. 1961, você falou, Heitor? 80. Certo. 81. Eu vou manter. Vai manter 68? Bom, está fechado o sarcófago de hoje. E logrou êxito, né? Por favor, a música da vitória. Mais uma! 2 dias seguidos nunca aconteceu nesse quadro. Campeonato Paulista, dia 7 de abril de 1929. Aí você tá de sacanagem também. Dá meu teclado aqui, devolve. Pelo amor de Deus. Ponte Preta 0, Portuguesa Santista 0. A Ponte Preta tinha Nenê, Carneiro, Nani, José e Bino, Turquinho, Lelo, Nabor e Augusto Américo, Rato e Américo. Ganhei. Já temos que encerrar. Parabéns, dá tempo do palpitão, rapidinho? Não dá tempo? Ponte 3-0. Então tá bom. Sem palpite. A gente volta segunda. Tchau! Abraço. Valeu.